Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Graças ao Senhor, porque nós temos o privilégio, irmãos, de termos a palavra de Deus como regra de vida e conduta para nós. E termos também com a palavra de Deus, e através da palavra de Deus, exemplos para sermos seguidos. Um desses exemplos é o apóstolo Pedro, o primeiro apóstolo, aquele que seguia o Senhor com toda a força do seu ser, aquele que amava o Senhor, mas aquele que também errava bastante. E quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, muitas vezes nós nos equiparamos a Pedro, porque muitas vezes nós queremos servir o Senhor da maneira que gostamos, ou da maneira que entendemos ser a maneira correta, e não segundo o Espírito Santo de Deus, segundo o nosso chamado. Então, para isso, hoje, eu queria usar a vida do apóstolo Pedro, para que nós pudéssemos tirar ensinos e ver o amor de Jesus Cristo pelo apóstolo. Ou seja, vendo o amor de Jesus Cristo pelo apóstolo Pedro, também, de uma certa maneira, enxergar o amor de Cristo por nós, porque realmente o Senhor nos ama com um amor eterno. A palavra diz: com amor eterno te amei. Então, originalmente, o apóstolo Pedro, ele era conhecido como Simão, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. E ele tinha seu irmão André. Ambos eram pescadores, seu pai também pescador. Pedro não foi educado na liturgia religiosa, ou seja, Pedro era um iletrado, considerado pelos fariseus e pelos líderes daquela época um grande ignorante. Sua fala era uma fala galileia, tanto que onde ele estava, as pessoas reconheciam que ele era um galileu, por causa que ele tinha um sotaque daquela região. Então, o que nós trazemos para nós? Pedro era completamente ignorante em todas as coisas que diziam a respeito a Cristo, à igreja, aos fariseus, à lei, a Deus. Mas, de alguma maneira, o Senhor resolveu escolher. E, como a palavra diz que não somos nós que nos escolhemos, mas Cristo, mas Deus que nos escolheu, nós precisamos então, nessa escolha de Cristo, conseguir compreender vários ensinamentos para nós. E hoje, como é o partir do pão, de alguma forma, nós podemos encontrar um pouco mais o amor de Deus por nós. Porque, veja, por mais que nós estamos errando, por mais que nós andamos distantes do caminho do Senhor, o Senhor sempre estende a mão para nos submergir das águas e nos levantar. Você lembra quando Pedro estava andando sobre as águas, e ele indo ao encontro do Senhor Jesus, ele duvidou. E quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes nós perdemos a esperança, perdemos a fé, e naufragamos, nos afundamos no oceano da vida? O que o Senhor Jesus fez? O Senhor pergunta para ele: por que não credes? Por que duvidastes? E o Senhor estende a mão. Sempre, irmãos, que nós duvidamos, que nós retrocedemos, que nós viramos as costas para o Senhor Jesus, o Senhor novamente estende a mão e nos puxa para fora. Esse é o nosso Deus. É isso que nós precisamos aprender. E é por isso que todas as vezes que nós comermos desse pão e bebermos desse cálice, nós precisamos anunciar esse braço estendido de Deus para nos levantar do mar de pecado. Amém, irmãos? Precisamos entender Deus, entender Cristo Jesus, que não interessa quais são as nossas insígnias, foi o Senhor que nos chamou. Talvez você se sinta totalmente despreparado para servir o Senhor, totalmente desqualificado. Talvez você não tenha um palavreado eloquente, você não consegue falar muito bem, mas não importa, irmão. O Senhor olha os nossos corações. O Senhor não escolhe as pessoas por aparência, senão, com certeza, em vez de Jesus ter escolhido Pedro, um pescador, e a palavra diz Simão Bar-Jonas, como se diz assim, um filho de qualquer um qualquer, ainda lá da Galileia, uma cidade
uma região tão menosprezada. O Senhor Jesus passa por todos esses intelectuais da época, passa pelos fariseus e sai do meio deles. E agora vai e se encontra com Pedro e André. E foi um encontro glorioso. Por mais que Pedro, ele tinha muito ímpeto dentro do seu ser, o Senhor disse para ele: agora você é um pescador de peixes, mas eu vos farei um pescador de homens. Ele não entendeu nada. Certo, ele pensou: como que eu vou pescar homens? Vou jogar um anzol e pegar o André? Não. Jogar um anzol e pegar o Rodrigo? Não. Mas ele obedeceu. Veja, mesmo ele sendo ignorante, mesmo ele sendo um iletrado, mesmo ele sendo completamente desqualificado para uma obra tão grandiosa, o Senhor chamou ele. O que ele fez? Ele deixou tudo que ele tinha. Ele deixou o seu trabalho e foi, no exato momento que foi chamado, seguir ao Senhor Jesus. Uma pergunta para nós: como nós estamos respondendo ao nosso chamado? Como você e eu está respondendo esse chamado tão glorioso? O Senhor passando por pessoas tão gabaritadas para o servi-lo. Escolheu eu e você, Jaime. Eu e você, Lucas. Pessoas totalmente, terrivelmente contaminadas pelo engano do pecado. Veja como nós temos que considerar o nosso chamamento. Pedro, apesar de todos os defeitos que ele tinha, o que ele fez? Ele seguiu o Senhor. No momento que o Senhor chama ele segue o Senhor. E nós precisamos seguir o Senhor, porque muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor tem falado para nós. Muitas vezes, irmãos, nós podemos vir reunião após reunião, e às vezes não entender muito bem o que os irmãos estão falando, porque de alguma forma não conseguimos alcançar o espírito da palavra, e muitas vezes nos entristecemos, nos afastamos das coisas do Senhor, porque nós de nós mesmos não conseguimos servir a Deus da maneira que lhe é devida. Mas o Senhor não está preocupado com isso, Nelson. Não. O Senhor está preocupado em que nós o seguimos. O Senhor está preocupado em que nós vamos atrás dele. Essa é a preocupação do Senhor. E realmente, quando Pedro ele vai após o Senhor, ele vê muitos sinais, prodígios e maravilhas. Quantas coisas Pedro viu o Senhor fazendo. Assim como nós, muitas vezes, vemos tantos milagres no nosso meio. Quantos sinais e prodígios o Senhor tem feito no nosso meio. E mesmo assim, com muitos sinais, prodígios e maravilhas, muitas vezes nós continuamos a duvidar. Veja o que Pedro viu. Veja o que aconteceu com Pedro. Eles veem o Senhor andando sobre a água. E Pedro diz: é o Senhor, vou ter com ele. Posso ir contigo, Jesus? Pode, então vem. Pedro pula na água e não se afunda. E vai até o Senhor. E no meio do caminho ele duvida. Por que às vezes, irmãos, nós vendo tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, como o Senhor é bom conosco, como o Senhor muda as nossas vidas de um dia para o outro. Ora, nós estamos perplexos com os problemas, com as aflições, e de repente o Senhor vira uma chave e tudo muda. As coisas viram a funcionar, as coisas viram dar certo, e mesmo assim, nós não conseguimos confiar no Senhor e ter essa fé poderosa para prosseguir. Por quê, irmãos? Porque realmente a mente humana é duvidosa, e o Senhor sabia disso. Ah, como o Senhor sabia disso, irmão. Patrick, o Senhor sabia que nós não ia confiar de todo o coração. Assim como Pedro, vendo tudo que o Senhor fez, não conseguiu confiar de todo o coração. Por isso, irmãos, mais uma vez, mais um domingo, o braço do Senhor está estendido para nos puxar, para nos levantar da situação em que nós nos encontramos. Por isso que todas as vezes que nós comermos desse pão e bebermos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O que isso quer dizer para nós? Nós anunciamos a salvação do Senhor. Mesmo que nós duvidamos, o Senhor nos salva. Você entende?
porque o Senhor sabia que de nós mesmos nós não conseguiríamos segui-lo. E ele precisava então seguir a cruz e ir adiante. Senão, nós não conseguiríamos obter a salvação. E realmente, irmãos, se dependesse de nós, o que seria de nós? Veja, Pedro continua a sua vida com o Senhor na escola de Cristo. Em Mateus capítulo 16, agora ele vai ter a revelação de Cristo. Que interessante. Como nós precisamos ter a revelação de Cristo. Porque se nós não tivermos a revelação de Cristo, se realmente o Pai não revelar o Filho a nós, nós podemos então estar em mais um grupo social, ou numa filosofia de vida, como o cristianismo virou, mas sem entender quem é Cristo, sem entender o sacrifício de Cristo. Quantas pessoas hoje se reúnem nesse momento, estão reunidas debaixo de um mesmo local, estão escutando supostamente a palavra de Deus, e não entendem, não compreendem, não têm o discernimento de quem é Cristo. Porque se nós não tivermos o discernimento de quem é Cristo, em vão a nossa fé. Veja, capítulo 16 de Mateus, verso 13, diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz o povo que sou? E eles responderam: olha, Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros até mesmo Jeremias ou algum dos profetas. Mas o Senhor, fitando os olhos nele, diz: mas vós, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, Simão Pedro, levanta unânime. Veja como Pedro, ele tinha esse ímpeto. Veja como Pedro, ele tinha essa vontade de estar perto de Deus. Veja como Pedro tinha essa ansiedade por estar perto do seu Cristo. E Pedro diz para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou Simão um qualquer, porque não foi carne que te revelou, mas o Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Disse mais o Senhor a Pedro, a essa pessoa totalmente desqualificada, a esse ignorante de palavras, a essa pessoa menosprezada, a esse Simão Barjonas, aquele que ninguém dava nada. Olha o que o Senhor diz para ele: dar-te-eis as chaves do reino dos céus. É isso que o Senhor fala para Pedro. E diz assim: o que ligares aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Veja que interessante. O Senhor confiou as chaves do reino dos céus a essa pessoa iletrada, a esse ignorante. E você pode me perguntar: ele será que não tinha nenhuma faculdade? Não tinha. Ele não fez nenhum cursinho de teologia, não fez. Nossa, mas como nós vamos se submeter a tal homem ignorante? Mas é mesmo assim. O Senhor diz para ele assim, ó: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Ou seja, a chave da pregação para os judeus veio da mão de Pedro, e a chave para a pregação dos gentios veio para a mão de Pedro. Tudo saiu da mão de Pedro, do ignorante, do Barjonas. Mas ele tinha um coração ligado com Cristo. É muito interessante nós frisarmos isso. Quem é Jesus para você? Se Jesus para você é o curandeiro, se Jesus para você é a pessoa que pode mudar a sua situação, se você realmente crê no evangelho da prosperidade totalmente antibíblico, você não conhece Jesus. Você ouviu falar de um Jesus. Assim como os espíritas creem nesse Jesus, assim como até mesmo os muçulmanos acreditam que Jesus foi um profeta, assim como todas as religiões, pela grandiosidade da obra de Cristo, eles aceitam Cristo como pelo menos um profeta. Você pode ser mais um desses.
Porque se você não quer reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, você não terá a vida eterna. Que interessante, irmãos. E que interessante que o Senhor, Ele não julga por aparência. Talvez, diante de todos os fariseus que Ele passara, e talvez por causa disto, Ele não foi reconhecido pelos seus. Porque a palavra diz que eles falavam de Jesus, aí vai um amigo dos publicanos. Olha, esse homem aí, ele anda com aqueles mendigos, com aqueles galileus. Como que ele será o ungido do Senhor? Como? Se ele conversa com samaritanas? Porque, irmãos, por mais que nós não sejamos conhecidos pelo mundo, mas somos bem conhecidos por Deus. Como Paulo diz, desconhecidos, mas bem conhecidos. Porque veja, hoje, 2000 e tantos anos para frente, ainda nós estamos falando desse ignorante, desse iletrado, desse que supostamente era totalmente despreparado para servir o Senhor. Por isso, irmão, tenha essa consciência, nunca desqualifique nenhum irmão. Sabe, João, por mais que a gente não coloque fé no irmão, a gente olha para o irmão e diz, esse não vai dar nada. Talvez Pedro era assim. Não é? Talvez as pessoas olhavam para Pedro, nossa, mas como esse homem é bravo. Carrega até uma espada com ele. Estava só esperando alguém fazer alguma coisa para arrumar uma confusão. Mas ele tinha um coração no Senhor. E o Senhor precisava trabalhar na vida dele. E agora, irmãos, depois que ele teve essa revelação de Cristo, esse mesmo Cristo que fala para ele, olha, Pedro, eu vou te entregar as chaves do reino dos céus, nas tuas mãos, exatamente nas tuas mãos. Quando o Senhor desce do monte e fala assim, olha, me convém ir para Jerusalém para padecer na mão dos fariseus. E o Senhor contava o que deveria acontecer, Pedro levanta e diz, não, Senhor, você está doido, não faça isso com você. Esse mesmo Jesus fala a Pedro e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, porque só cogitas nas coisas dos homens, e não nas coisas de Deus. Nossa, que ensinamento, irmãos, para nós. Talvez nós estejamos nessa etapa da nossa vida. Talvez agora nós temos discernimento de quem é o Cristo. Se perguntarmos para nós mesmos quem é Cristo, nós temos uma boa resposta. Eu sei quem é Cristo, porque Deus me revelou Cristo. Mas se eu fizesse uma pergunta para mim e para você, e a pergunta é essa, se temos entendimento de quem é Cristo, nós estamos agora cogitando em qual coisas? Nas coisas desse mundo ou nas coisas de Deus? Porque quando o Senhor olha para Pedro e diz, arreda-te de mim, Satanás, ele estava falando com Satanás, influenciando Pedro. Ele não chamou Pedro propriamente, ele não creu que Pedro era Satanás, mas ele falou com Satanás, influenciando Pedro. E qual é a influência que Satanás está tendo? Satanás nos influencia a cogitarmos somente nas coisas dessa terra. Porque Pedro não tinha entendido o propósito de Deus. Ele reconheceu Cristo. E imagina, você reconhecendo Cristo como Senhor e Deus da sua vida, você diz para Cristo, para o Senhor da sua vida, não te faças isso. Não é verdade? Muitas vezes, irmãos, nós reconhecemos Cristo, mas nós estamos cogitando só nas coisas dessa vida e não nas coisas do alto. Sabe por quê? Não é porque Pedro achava que Cristo estava errado. É que Pedro não queria que o Senhor sofresse. Pedro, por amar o Senhor, não queria ver o seu mestre sofrendo. Então, como ele não entendia ainda, muito novo, das coisas do céu e das coisas da terra, Pedro cogitava somente nas coisas dos homens. Então, se Jesus fosse e padecesse, não seria bom para os homens. Mas Pedro tinha esse pensamento, ele não tinha crescido ainda. E o Senhor faz mais um ensinamento para ele. E agora aqui, assim também, nós temos mais um ensinamento para nós.
Será que nós estamos cogitando as coisas de Deus, ou será que nós estamos cogitando nas coisas somente dos homens? A palavra é muito clara sobre isso, irmão. A palavra diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Veja, qual é esse ensinamento para nós? Nós podemos conhecer a realidade de Cristo, mas está somente cogitando nas coisas dos homens. E veja, Cristo sabia dessa necessidade de Pedro e nossa, de inverter os nossos olhares de baixo para cima. Cristo precisava nos ensinar que nós precisamos, em vez de ficar olhando só para as coisas dessa terra, que nós possamos levantar os nossos olhos para Deus e enxergar as coisas que vêm do alto. Só que isso é difícil, Daniel, porque às vezes as coisas que vêm do alto, elas não satisfazem a nossa carne. E nós queremos enxergar só as coisas que satisfazem as nossas carnes. Sabe, irmão? Quando nós vamos repreender algum irmão em qualquer coisa, seja qualquer assunto tolo, qualquer assunto fútil, você repreende o irmão já torce o bigode, como dizia antigamente, né? Não gostei. Por que o irmão me repreendeu? Quando nós somos assim, nós estamos só cogitando nas coisas nossas. Sabe, eu quero me sentir bem. O irmão falou que não gosta de mim. Ixi, que coisa. Como nós precisamos mudar o nosso olhar, irmão. Porque se nós realmente converter o nosso olhar, que é um olhar terreno, para um olhar celestial, então sim nós vamos conseguir contemplar a obra misericordiosa de Cristo. Quando ele diz que ele não veio para servir, mas para ser servido. Quando ele saiu com intrepidez para fazer o propósito eterno de Deus, se cumprindo nele, que era indo à cruz e morrer por todas essas nossas debilidades. E é engraçado falar que todos nós temos essas debilidades. E como nós precisamos mudar essas nossas debilidades. E mais um domingo, o Senhor está com os braços postos para nos tirar dessas debilidades, dessas fraquezas. Amém, irmãos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós. Para onde nós temos olhado? Amém? E vejam, no capítulo 17, verso 1 de Mateus, o Senhor chama alguns discípulos, e para variar, Pedro estava no meio deles. Pedro, Tiago e João, o Senhor leva eles para o monte da transfiguração. Olha, como o Senhor foi misericordioso, como o Senhor andou perto de Pedro, como o Senhor precisou trabalhar no caráter de Pedro. E ali no monte da transfiguração, o Senhor se transfigurou diante deles. Eles ficaram assustados, atônitos. E de repente apareceu Moisés e Elias. E Pedro, mais uma vez, se levanta e vai ajudar o Senhor. E ele chega e fala para o Senhor: Senhor, que nós possamos fazer 3 tendas aqui, uma para nós, tal. Enquanto ele falava, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, verso 5, enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Veja que interessante. Pedro, como era um judeu, imagine o susto que ele levou quando ele viu Moisés e Elias. Nossa, que alegria, que coisa maravilhosa. Bom é estarmos aqui, vamos ficar por aqui mesmo, Jesus. Veja que interessante. Veja, irmãos, como às vezes nós podemos estar vendo as coisas espirituais e não compreendendo as coisas espirituais. E veja a misericórdia de Deus, enquanto ele ainda, no seu ímpeto, se levantou e falou: vamos fazer 3 tendas, veio uma nuvem e encobriu, e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Talvez você se interesse muito pela Bíblia, mas talvez você está indo à Bíblia de uma maneira errada. É mais ou menos essa a lição que nós podemos tirar. Pedro,
Ele olhou Moisés, lembrou de toda a lei. Quando olhou Elias, lembrou de todos os profetas. E talvez ele ficou maravilhado. Como as coisas espirituais às vezes nos maravilham, irmãos. Mas seja a maravilha que for, seja a visão que você tiver, você tem uma pessoa só que você precisa escutar. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe por quê? Porque às vezes também, irmãos, nós, por caminharmos muito junto, nós às vezes perdemos a noção de quão preciosas são as pessoas para nós. Sabe, irmão, às vezes a gente encontra alguma pessoa de fora e diz, nossa, que irmão abençoado, vamos ficar aqui, vamos. Sabe, irmão, isso é uma lição para nós. Pedro caminhava tão perto do Senhor Jesus, mas quando ele viu Moisés e Elias, ele se maravilhou. Ele disse, vamos ficar por aqui, Senhor, não vamos descer mais. Vamos ficar aqui porque aqui é um bom lugar. Aqui é onde nós podemos estar e vamos fazer 3 tendas e ficar por aqui. E imediatamente veio uma voz do céu que dizia que nós precisamos escutar o nosso Cristo. Sabe, irmãos? Quem não fala de Cristo não é digno de ser escutado. Pode ser o super-homem, o superman dos pregadores. Se a pregação dele não evidenciar Cristo, não demonstrar Cristo como o único e suficiente Salvador, como Senhor e Rei das nossas vidas, ele não é uma pessoa digna de ser escutado. Veio uma voz do céu e disse, vocês precisam escutar Jesus. Esse é nele que eu tenho todo o meu prazer. Amém? E Pedro teve essa revelação. Como o Senhor trabalhou com Pedro, como o Senhor precisa trabalhar conosco. Veja, irmãos, Pedro continua, capítulo 18 de Mateus, ele interroga o Senhor, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E às vezes nós temos tantas dificuldades de perdoar os nossos irmãos, né? Com certeza, irmão, Pedro estava com alguma dificuldade de perdoar alguém. E ele indaga o Senhor, Senhor, vem cá, vamos ter uma conversa. Eu já perdoei 1 vez, já perdoei 2 vezes, eu já perdoei o irmão 3 vezes, eu já perdoei essa pessoa 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes eu devo perdoar ele? E o Senhor diz, não, você não está entendendo ainda, Pedro. Eu vou te explicar, você precisa perdoar, se você acha que 7 é muito, 70 vezes 7. Nossa, Pedro se assusta. Pedro não entende. Meu Deus, mas esse Senhor, às vezes, ele torce minha cabeça. Assim como o Evangelho torce as nossas cabeças, irmãos. Assim como a vida do Senhor, quando você olha para a vida do Senhor, você precisa se admirar. Porque é nele que o Senhor tem todo o prazer. E Pedro, cheio de si. Pedro, como ele tinha esse ímpeto de seguir o Senhor, Pedro, irmão, se fosse na nossa época, agora seria um grande líder. E todos seguiam ele. Ele fazia as coisas acontecer. O Senhor estava lá, ele já estava lá. O Senhor aparecia, ele já estava por perto. Sabe, é como aquele aluno que quando o professor pergunta alguma coisa, o aluno já está assim com a mão, sabe? Esse era Pedro. Porque ele tinha vontade de estar com o Senhor Jesus. E veja, no capítulo 26 de Mateus, Pedro é avisado que negaria o Senhor. Vamos ler em Mateus capítulo 26, 31 mesmo. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E olha, Pedro já diz, já rebate o Senhor. Senhor, ainda que venha ser um tropeço para todos, para mim nunca serás. E o Senhor replicou, Pedro, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Veja, Pedro se achava, né? Ele se achava o discípulo. Então, Pedro foi avisado pelo Senhor
que haveria de negar o Senhor. Assim como nós, irmãos, às vezes nos achamos que estamos agora crescidos no Senhor, e agora nós subestimamos a nossa carne e pensamos que não vamos mais errar. Que tristeza, que tragédia, quando nós pensamos de nós mesmos o que não somos. Como o Senhor precisa trabalhar conosco. Veja, Pedro foi chamado, seguiu o Senhor, viu sinais, prodígios, andou sobre as águas. O Senhor curou a sua sogra, andou sobre as águas, afundou, o Senhor trouxe de volta. O Senhor se apresentou a ele através do próprio Deus, teve o esclarecimento de quem era Cristo, viu o Senhor no monte das transfigurações, tinha dificuldade com perdão. E agora Pedro, diante do ataque que o Senhor estava recebendo, ele disse: Senhor, ainda que todos te neguem, jamais te negarei. Esses aqui são fraquinhos, Senhor. Sabe? Eu já estou contigo há mais tempo. Eu sou o cara. Eu tenho condição de te seguir de mim mesmo. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos ter em mente, que nós não vamos conseguir servir a Deus com as nossas próprias forças. É tão triste quando nós pensamos que vamos conseguir servir o Senhor. E em vez de estarmos ligados com Cristo, estamos ligados ao ativismo desordenado. Então seguimos, e até viramos papagaio, repetindo versículos, e tendo uma falsa humildade, uma falsa doutrina, não conseguimos seguir o Senhor, não conseguimos estar com o Senhor, e mesmo assim queremos viver de aparências, irmãos. Pedro achava que conseguiria ir aonde o Senhor iria, e o Senhor avisa ele: Pedro, você não vai conseguir me servir, Pedro. Aí ele pensa, irmão, então tu vai ver, eu vou te mostrar como eu vou conseguir. E então, quando eles vêm para prender o Senhor, o que Pedro fez? Ele desembainha a espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. De certo ele pensa, né? Como aquela criança pega... Está vendo, Deus, aí? Ó, ninguém fez isso. Ninguém teve essa capacidade de te defender. Mas eu sou Pedro. Eu consigo, eu faço, eu tenho a capacidade de te servir. E o que o Senhor faz? Pedro, tu não está sabendo a quem tu serve. O Senhor pega a orelha de Malco, vai lá e coloca-lo no lugar de novo. Pedro se entristece mais uma vez. Talvez ele pensou: nossa, eu estou tentando tanto acertar. Como eu estou tentando acertar com o Senhor, mas parece que o Senhor sempre me reprova. Sabe, irmãos, aquele sentimento que quando nós estamos com um irmão mais maduro que nós, quanto mais nós falamos, mais nós erramos. E às vezes vem um sentimento no nosso coração: nossa, tudo que eu faço o irmão reprova. Tudo que eu faço parece que eu não acerto nada. Será que nós erramos em tudo? Irmãos, realmente, quando nós fizemos de nós mesmos, quando nós tentamos servir o Senhor de nós mesmos, nós realmente erramos em tudo, irmãos. Como é triste isso. E como nós precisamos aprender a servir ao Senhor nele, ainda que você possa se levantar contra um esquadrão de soldados e desembainhar a sua faca, o seu revólver e atirar ou cortar a orelha de alguém, ou até mesmo dizer: olha, eu te defendo, irmão. Nós podemos estar completamente cheios de boa vontade, mas errando em servir o Senhor com a força do nosso braço. Você entende? Pedro tentava tanto acertar, mas ele estava na escola de Cristo. O Senhor precisava dizer a ele onde que ele deveria andar, como ele deveria andar, como que ele deveria servir. E é tão interessante, irmãos, que se nós não aprendermos como servir o Senhor, nós não vamos ter uma vida espiritual equilibrada. Nós não vamos ter um casamento equilibrado. Nós não vamos ser pais e mães equilibradas. Nós não vamos conseguir
conseguir servir o Senhor na igreja, nós não vamos conseguir servir o Senhor numa vida comunitária, nós não vamos conseguir suportar uns aos outros em amor, quando nós servirmos Deus com as nossas próprias forças, nós estamos realmente sendo reprovados pelo Senhor, ainda que cheios de boa vontade. Como dizia um irmão, sincero, mas errado. Era isso que Pedro estava. Ele estava completamente na sua sinceridade. Pedro servia o Senhor por ignorância? Não. Pedro servia o Senhor sem sinceridade? Não. Pedro era sincero, mas ele estava errado. E quantos hoje são sinceros, mas errados? Por quê? Porque não vão à palavra de Deus para poder conhecer qual é o propósito eterno de Deus. Porque às vezes não conhecem quem é Cristo, ou por às vezes não ter atendido ao seu chamado. Mas quando nós somos chamados, Deus nos esclarece, nos revela quem é Cristo. E quando Deus nos revela quem é Cristo, nós vamos aprendendo o quanto nós devemos deixar de viver por nós mesmos e começarmos a viver por Cristo. E quando nós entramos na escola de Cristo, o Senhor começa a nos esclarecer. Mas é tão glorioso o Senhor, porque mesmo nós, achando que vamos servir o Senhor sabe que nós não vamos conseguir. E é por isso que quando Satanás pediu para peneirar Pedro, lembra que eu li lá no começo da palavra? Como o trigo, o Senhor rogou por ele, para que a sua fé não desfaleça. Mesmo, irmãos, nós com todos esses erros, e todas essas falhas, o Senhor é por nós. Veja que interessante. É isso que nós precisamos pregar hoje, que o braço do Senhor está estendido por nós, que Ele sabia que nós não conseguiríamos servir Ele. Então Ele sabia, quanto mais Ele nos conhecia, mais Ele tinha intrepidez para ir para a cruz. Quanto mais Ele nos olhava, mais Ele via que Ele precisava estar na cruz, porque não teria jeito para o seu povo. Então Ele ia com aquela extrema vontade, sabendo que era um cálice amargo, mas um cálice que Ele bebia. Porque hoje, como diz a palavra em Hebreus, Ele canta louvores no meio da congregação. Veja, quando o povo de Deus se reúne, o povo que foi comprado por esse preço, por esse sacrifício vivo, esses errantes, esses que não conseguem servir de si mesmo, o Senhor, quando está no nosso meio, a palavra diz que Ele canta louvores no meio da congregação, porque a felicidade do Senhor é que o seu povo se reúna. E como não teria jeito para nós, Ele precisou pagar esse preço. Veja, irmãos, agora sim, em Lucas capítulo 22, quando Jesus é preso, verso 54, a palavra do Senhor diz assim: então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Veja o que aconteceu com Pedro. Pedro já andou um passo para trás. A palavra já diz assim: Pedro já começou a seguir de longe. Nossa! Ô Felipe, cadê aquele homem que jamais ia negar o Senhor? Cadê aquele homem cheio de coragem? Cadê aquele ímpeto de Pedro que cortou a orelha de Malco? Nossa, talvez algumas dificuldades nós conseguimos passar, mas quando aperta o cerco, irmão, nós somos os primeiros a correr. Ah, irmãos, eu tenho dificuldade a reconhecer que eu sou o primeiro a correr, porque você não me conhece, irmão. Se eu falar uma coisa para você hoje, olha, se eu falar, você tenha certeza que isso vai acontecer. Será, irmão? Será que de nós mesmos nós temos essa gabaritação para seguir o Senhor aonde Ele vá? Pedro nos demonstra que não. Veja. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro agora já o seguia só de longe.
E quando acenderam um fogo no meio do pátio, uma fogueira, um braseiro, e nós vamos falar sobre esse braseiro de novo. E quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntaram-se, então Pedro tomou lugar entre eles. Uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando o olho nele, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também és tu dos tais? Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Reconheceram Pedro, porque ele era simples, talvez pelo seu modo de falar. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Veja, irmão. Nossa, que tristeza quando as nossas debilidades são expostas aos olhos do Senhor. Que tristeza para Pedro. No mesmo dia, o Senhor fala para ele: hoje mesmo, Pedro, não vai passar nem esse dia. Pedro, o dia nem vai cantar. Irmão, às vezes esse dia nem vai acabar e muitas vezes nós vamos voltar aos nossos pecados, às nossas debilidades. Pedro, o galo nem vai cantar, Pedro, tu vai me ligar 3 vezes. E olha, irmão, olha o que nós precisamos entender nessa noite. Nós precisamos entender que por mais que nós possamos negar o Senhor nunca nos abandona. Veja o verso 61. Então voltou-se o Senhor e fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Verso 62. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Irmão, imagine o olhar do Senhor para Pedro. Uma vez eu falava para os irmãos que realmente nós precisamos entender que mesmo quando nós negamos o Senhor Jesus, mesmo quando nós fizemos as maiores atrocidades que nós podemos fazer, quando o Senhor nos olha, Ele nos olha com um olhar de misericórdia. Não pense, irmão, no seu coração que o olhar do nosso mestre foi um olhar de julgamento para Pedro, ou como o nosso olhar para algum irmão. Está vendo, irmão? Os irmãos que são teimosos, né? Quando a gente ganha uma tempo, está vendo, irmão? Tu temou que tu não ia me negar, e ó, eu estava certo, você estava errado. Não, não era esse o coração do Senhor Jesus, irmão. Quando o Senhor Jesus, Ele se volta a Pedro, e você vai ver essa expressão várias vezes nos evangelhos. Pedro está fazendo coisa errada, Pedro está fugindo do Senhor, e o Senhor vai lá e se volta a Pedro. E imagine esse olhar do seu melhor amigo, irmão. Imagine o olhar da pessoa que você ama. E Pedro, ele ficou tão indignado, a palavra diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Quantas vezes nós temos negado o Senhor, irmão? Com as nossas atitudes, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. E quando você olha para o pão e para o cálice, você pode ver o olhar do Senhor para as nossas vidas. Como o Senhor tem sido propício a nós. Por isso é que ele mesmo disse: porque todas as vezes que vocês comeres desse pão e beberes desse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor, que era necessário Ele morrer por todas essas debilidades. E mesmo quando nós estamos andando para longe do Senhor, o seu olhar é um olhar de misericórdia. Como dizia o irmão Délcio, mesmo que se nós virarmos as costas para a luz ainda bate nas nossas costas, porque o Senhor nunca nos abandonará. Ele mesmo disse em João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor não lançou fora Pedro, pelo contrário, mesmo ele sofrendo aqueles flagelos, preso,
ele ainda se volta a Pedro e olha para Pedro. Que interessante, irmãos. Como Pedro precisava aprender que ele não conseguiria. Como Pedro precisava aprender que das forças dele, ele não conseguiria servir o Senhor. Como nós precisamos aprender, Rodrigo, que nós não conseguimos servir o Senhor. Que nós não conseguimos agradar ao Senhor. Que o prazer do Senhor está no seu Filho. E quando nós estamos em Cristo, estamos agindo por Cristo e em Cristo, então sim, nós conseguimos agradar ao Senhor. E veja o coração de Pedro. Segundo as Escrituras, agora Pedro nem se considerava mais um discípulo. Ele andava longe dos discípulos. Ele estava envergonhado, amargurado, chorando incessantemente. E o Senhor agora precisava trabalhar o coração de Pedro. Porque realmente ele estava quebrado. E imagine, irmãos, se as últimas palavras que a pessoa que você amava tanto escutasse, fosse ela ou você negando ela. Mas o Senhor precisava trabalhar isso em Pedro. E o Senhor vai à cruz e morre pelos pecados de Pedro, assim como morreu pelos nossos pecados. Assim, quando nós negamos o Senhor ainda se volta o seu olhar para nós. E esse olhar é um olhar de misericórdia. E novamente, o braço do Senhor está estendido para nos levantar. Porque o braço do Senhor é um braço forte. E agora o Senhor precisava trabalhar em Pedro. Pedro não se considerava mais um apóstolo. Pedro estava triste, chorão. E a palavra diz que quando o Senhor ressuscitou, em Marcos capítulo 16, verso 7, que as mulheres viram ele fala para as mulheres, olha, ide e falai aos discípulos e a Pedro, que eu vou aparecer para eles na Galileia. Veja, irmão, mesmo que Pedro não se considerava mais um discípulo, nossa, irmão, quantas vezes os nossos pecados, eles prejudicam a nossa mente, e mesmo pecando, e mesmo tentando agradar o Senhor, nós não conseguimos agradar o Senhor, mas nós não temos entendimento disso, e os nossos pecados nos fazem nos afastar da comunhão dos irmãos, nos afastar da presença de Deus, nos afastar do Senhor. Como o Senhor precisa trabalhar isso no nosso coração, e é por isso que hoje nós estamos partindo o pão, porque o Senhor precisa trabalhar nos nossos corações, e nós precisamos aprender que não tem mérito em nós. E é por isso que na igreja todos somos coadjuvantes, porque o mérito é todo dele. Ele fez, ele alcançou esse objetivo, ele alcançou essa graça, ele alcançou essa comunhão dos irmãos. É por ele e é nele que nós estamos. Não depende de nós, depende de Deus. Por isso, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de nós. Mas é dom gratuito de Deus. Foi porque Deus assumiu essa culpa. E nós precisamos entender isso, para que quando nós pecamos, nós pedimos perdão e nos fortalecemos. E como eu dizia para os irmãos, prossigamos. Nós não temos alcançado a perfeição. Mas o que é a perfeição? É prosseguir. O que o Senhor quer de nós? Que nós possamos prosseguir. O que o Senhor queria de Pedro? Que Pedro prosseguisse. Por isso, então, o Senhor resolveu ter uma conversa particular com Pedro. E realmente, irmãos, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5, que diz que o Senhor primeiro aparecendo a Pedro, depois aos 12. Veja, então o Senhor teve um aparecimento individual, uma conversa particular com Pedro. Você imagine essa conversa que o Senhor teve com Pedro. Talvez, irmãos, seria uma conversa mais ou menos igual a essa palavra que nós estamos falando. Jesus precisava falar para Pedro, Pedro, você não ia conseguir. Assim como o Senhor nos fala, nós não vamos conseguir, irmãos. Nós não conseguimos ter uma vida de comunhão, não conseguimos, irmão. Irmão, eu não consigo. Realmente, irmão, você não consegue. Mas Cristo consegue. Por isso que Paulo diz, olhando para nós mesmos, não. Olhando para Cristo. Precisamos olhar para Cristo,
para a obra que ele fez. E nós precisamos ter essa conversa com o Senhor. O Senhor precisa nos esclarecer que ele sabia, Estênio, que a gente não ia conseguir vencer. E ele sabia que nós não ia conseguir praticar a boa obra. Eles precisavam morrer naquela cruz do Calvário. E ele teve essa conversa então com Pedro. E é muito interessante, irmãos, porque Pedro, ele teve uma mudança radical na sua vida. No capítulo 21 de João, o Senhor teve uma conversa com Pedro. Capítulo 21, o Senhor aparece aos discípulos. E talvez os discípulos, já desanimados, vendo o seu mestre, não vendo mais o seu mestre, eles pensavam então em voltar a uma vida normal. A palavra diz que eles voltaram a pescar. Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. E os discípulos dizem: não, então nós vamos juntos. Já foram tudo pescar de novo. Assim como nós, às vezes, Magda, pensamos em retroceder na fé. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós pensamos em voltar à nossa vida normal? Não, esse negócio não está dando muito certo. Não está dando muito certo. E os discípulos estavam assim. O mestre já tinha aparecido 2 vezes, mas agora eles não estavam mais vendo o Senhor. E eles estavam atônitos. Pedro, naquele ímpeto, dizia: eu vou voltar a pescar. E os discípulos foram atrás dele. E quando eles estavam pescando, irmãos, o Senhor aparece na praia e diz: filhos, porque o Senhor sempre, quando a gente pensa em retroceder, Ele vai atrás de nós, irmãos. Imagina o Senhor na praia falando: filhos. Que palavra, irmão. O Senhor olha para os discípulos, aquele que entregou a vida, se entregou por eles, deu a vida por eles, e agora eles retrocedendo, o Senhor mais uma vez aparece para ele e diz: filhos, tem alguma coisa para comer aí? E a palavra diz que João, o apóstolo que Jesus amava, olha e diz: eu acho que é o mestre, eu acho que é Jesus. O que Pedro fez? A palavra diz que ele se cingiu, porque estava nu. O que Pedro fez, irmão? Sabe, Ricardo? Pedro não esperou ir com o barco, não. Pedro pulou do barco e foi a nado à praia. Olha a atitude de Pedro. Olha como Pedro, por mais que era errado, ele ansiava estar com o Senhor Jesus. Então, quando ele chega, o Senhor tem um braseiro, mais uma vez um braseiro. Você lembra que eu li lá atrás que tinha um braseiro? Quando Pedro negou o Senhor Jesus, existia um braseiro. E aqui agora, no capítulo 21 em diante, nós vamos ver que tem um braseiro. Quero ler esse texto com os irmãos. Capítulo 21, verso 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus: Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, ama-me mais, ou Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse o Senhor: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, o Senhor pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Mais uma vez Pedro se entristece. Pedro entristeceu-se porque ele lhe terá dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingia-te a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingerá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte havia Pedro de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe: segue-me. Veja, irmãos,
aqui nós sempre temos falado para os irmãos sobre essa passagem, que ela aparenta ser muito simples, mas se nós pudermos ler nos escritos originais, nós vamos ver que existem duas palavras aqui para amor. Quando Jesus pergunta pela primeira vez a Pedro, ele pergunta assim: Pedro, ou Simão Pedro, filho de João, ágape-me, ou ama-me, mais do que estes outros. E esse amor é um amor sacrificial, é um amor de Deus, um amor que vem da parte do Senhor Jesus, é um amor de sacrifício, é do mesmo amor que veio o sacrifício do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape mais do que esses outros? E sabe o que Pedro responde para o Senhor Jesus? Pedro responde assim: Senhor, tu sabes que eu filéu, que eu tenho um pequeno apreço por ti, um amor de amigo, uma consideração por ti. E o Senhor diz assim: apacenta os meus cordeiros. E o Senhor torna a perguntar para ele: Simão, filho de João, ágape-me. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu tenho esse pequeno apreço por ti, que eu tenho essa consideração por ti. E diz o Senhor: pastoreia as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, o Senhor vai perguntar para ele: Simão, filho de João, tu tens esse apreço por mim mesmo? Tu me ama filéu mesmo? Tu tens esse pequeno carinho por mim? E daí a palavra diz que Pedro se entristeceu. Note, irmãos, como o Senhor precisava trabalhar no caráter de Pedro. Como o Senhor precisa trabalhar no nosso caráter. Talvez se nós fizéssemos essa pergunta: Daniel, você ama o Senhor com um amor ágape? Rodrigo, você ama o Senhor com esse amor ágape? Com esse amor sacrificial? Com esse amor que tem o poder de dar a vida? Ou será que nós amamos com esse amor filéu? E talvez muitos de nós podem dizer: não, nós temos esse apreço. E se nós perguntássemos de novo: será mesmo que você tem esse pequeno apreço pelo Senhor Jesus? Quantos de nós nos entristeceríamos? Mas essa, irmãos, é a realidade, não só de Pedro, muitas vezes é a nossa realidade. O que o Senhor quer de Pedro? Mentira? Pedro poderia falar: Senhor, eu te amo, como ele já fez lá atrás: Senhor, eles vão tudo te abandonar, Senhor, mas eu não vou, eu não. Eu corto a orelha de um, eu faço isso, eu pulo na mar, Senhor, eu faço tudo por ti. E o Senhor precisa trabalhar isso em Pedro, e o Senhor precisa trabalhar isso em nós, irmãos, porque senão nós não vamos conseguir servir o Senhor com sinceridade de coração. Sabe por quê? Se o Senhor estivesse procurando mentira, Ele tinha escolhido todos aqueles fariseus que se vestiam de linho fino, que iam na praça, faziam aquelas grandes orações, que eram estudados, que sabiam falar cerca de 6 línguas, que eram letrados, pessoas totalmente gabaritadas para falar sobre as Escrituras. Mas o Senhor preferiu escolher esse, totalmente desqualificado, totalmente incapaz, porque o Senhor é assim, irmãos, Ele procura sinceridade, e quando o Senhor encontra sinceridade em nós, então Ele muda o nosso coração. Você vai ver que por muitas vezes Pedro se entristeceu, mas o Senhor mudou o coração de Pedro, porque lá, onde tinha aquele braseiro lá atrás, Pedro negou o Senhor, mas agora nesse braseiro, o Senhor está sentado na praia, acendeu um braseiro, agora Pedro está sendo realmente reabilitado a servir o Senhor. O Senhor está dizendo assim para o ministério de Pedro: daqui em diante, de agora para frente, você vai glorificar o meu nome, porque você entendeu que não vem do que você faz, mas vem de mim, que é por isso que eu me sacrifiquei, que foi por isso que o Senhor nos salvou e nos abençoou. E veja, irmão, e nós lermos no capítulo 1, verso 14, da carta de 2 Pedro, Pedro fala assim para os irmãos: certo,
do que estou prestes a deixar esse tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou lá atrás. Veja, Pedro está dando suas últimas palavras para os irmãos. E como eu sempre digo, nós precisamos ser atentos às últimas palavras de uma pessoa. Pedro diz assim: eu já estou prestes a deixar esse corpo. Como efetivamente o Senhor me revelou. Aonde que o Senhor me revelou isso a Pedro? Aqui nessa fogueirinha de João, capítulo 21. E ele continua dizendo: da minha parte, veja o que Pedro fazia. Da minha parte, esforcei-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Sabe por que nós estamos aqui lembrando disso? Porque realmente Pedro colocou dali para frente toda a sua diligência, todo o seu tempo, toda a sua vida, diligentemente, se esforçou diligentemente, dedicou uma vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E ele cai naqueles homens lá de Hebreus capítulo 11. Pedras brutas que foram lapidados e se transformaram em diamantes, em pedras preciosas. Veja a mudança da vida de Pedro. Veja como Pedro agora servia o Senhor diligentemente. E se você ver a primeira pregação de Pedro, você vai se admirar, porque ele falava com poder, maravilhas. Onde Pedro estava, as pessoas eram curadas, havia conversão. O Senhor realmente cumpriu a sua palavra. Ele abriu a pregação para os judeus e também abriu a pregação para os gentios. E muitos seguiam o Senhor. E Pedro se tornou um vaso de honra na casa de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que realmente nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Deixar de atrapalhar o Senhor com os nossos achismos, com a nossa própria vida, com a nossa própria força, e deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. E muitas vezes, quando o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, nós nos entristecemos. Sabe, nós vemos que nós somos totalmente desqualificados para servir o Senhor. E isso é uma posição boa para o homem. Porque quando você se acha qualificado, você já cai na desqualificação. Mas quando você sabe que você é um desqualificado, mas pelo trabalhar do Espírito Santo, ele transforma você, então você é transformado. E agora você, de dentro de você, começa a correr rios de água viva. E as pessoas agora começam a se alimentar da maneira que Deus começa a transformar você. Você começa a se transformar em pequenos cristos. Então você começa a alimentar as pessoas. E as pessoas começam a olhar para a sua vida. Porque você reconhece que você não consegue, que você é completamente desqualificado para servir o Senhor. E vocês sabem, irmãos, que no dia 17 de julho do ano 64, Nero incendiou Roma. Ele incendiou Roma, veja. O governante incendiou a sua própria cidade. Vocês sabem para quê? Para colocar a culpa nos cristãos. Para poder massacrar os cristãos. E nesse ano, a história diz que acabaram-se as madeiras. Não tinha mais madeira para pendurar os corpos dos irmãos que eram mortos e tocado fogo. E a luz que tinha naquela cidade eram os corpos dos irmãos que eram mortos pela palavra de Deus, por não negar o Senhor Jesus. Nero precisava ter uma acusação contra os irmãos. Não tinha nada. Então, como ele acusou a igreja de colocar fogo em Roma, ele podia perseguir os irmãos. E nessa perseguição, 2 dos maiores líderes da igreja foram presos, Pedro e Paulo. Porém, Paulo ainda tinha alguns direitos por ser cidadão romano, mas Pedro não. Pedro não tinha direito nenhum, irmão. Conta a história, alguns historiadores contam, que quando Pedro chega em Roma, sabendo do flagelo dos irmãos, os irmãos, como o amavam muito ele, queriam tirar ele depressa da cidade.
porque tinha um zelo pelo irmão, pelo primeiro apóstolo. E ele, contra a vontade, saindo da cidade, conta alguns historiadores que ele teve uma visão do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus estava vindo para Roma. E ele pergunta: o que fazes aqui, Senhor? E o Senhor diz para ele: eu voltei para ser crucificado. E ele entende que ele precisava permanecer em Roma. Veja o covarde transformado. Veja o covarde vendo todo o flagelo da igreja, aquele que se escondeu, que seguia o Senhor de longe. Agora ele volta por pior martírio que tiveram os cristãos e se coloca entre os irmãos e diz para os irmãos: olha, vocês precisam conservar aquilo que vocês têm recebido de mim. Mesmo depois da minha partida, vocês precisam conservar. Ele teve diligência: eu preciso consolar vocês, que o mesmo Jesus, que foi traído, que foi pisado, um dia voltará. E esse é o evangelho que nós devemos pregar, um evangelho com sinceridade. Veja o trabalhar do Espírito Santo na vida de Pedro. E a palavra diz que Pedro, ele falava com grande autoridade. Se tornou um dos maiores homens que a terra conheceu, irmão. Ele deu a vida pela igreja. Sabendo do flagelo dos irmãos, ele volta a Roma. E diz a história que ele pede: só não quero que seja crucificado como meu mestre, mas me crucifique e cabeça para baixo. Esse era Pedro, o que negava o Senhor. Esse é o poder do Evangelho. Quando o Evangelho transformar a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades segundo Cristo, nós vamos ter o poder de dar a vida pelos nossos irmãos. A palavra diz em João: nisto conhecemos a caridade, quando um irmão dá a vida por outro irmão. Pedro, ele estava disposto a dar a sua própria vida. Veja, num primeiro momento, quando ele viu o Senhor ir à cruz, ele saiu correndo. Mas agora não. Agora o Espírito Santo tinha trabalhado na sua vida, no seu coração. Agora ele não correu, pelo contrário. Eu preciso ir para lá, porque importa que eu padeça pelos irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque num testemunho de um mártir, nasciam vários e vários irmãos. Num testemunho de vida de um irmão, nasce vários e vários irmãos. E o Senhor procura essa testemunha, fiel e verdadeira, que reconhece que não consegue, que não pode, que não tem condições, que nega, que não consegue prosseguir, não consegue ir adiante, mas que reconhece todos os seus defeitos, todas as suas debilidades, mas que quando o Senhor estende a sua mão poderosa para o levantar desse mar de lama que nós às vezes nos encontramos, nós nos apegamos à mão do Senhor e deixamos que Ele possa nos levantar. Porque quando o Senhor trabalha nas nossas vidas, realmente nós deixamos de ser essas pedras totalmente disformes e nos tornamos pedras preciosas, vasos para a honra e glória do Senhor Jesus. E é mais uma vez isso que nós pregamos essa noite: o poder purificador do sangue e do corpo de Cristo. Esse é um poder que perdoa todas as nossas debilidades, todas as nossas negações, todas as vezes que nós viramos as costas para o Senhor, Ele ainda nos chama: filho. Ele vai até nós. Quando estamos dispostos a voltar para trás, a retroceder, o Senhor vai atrás de nós e nos pega pela mão e nos traz para perto dEle. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos ter em mente. Você pode olhar hoje para o pão e para o cálice e entender que o Senhor te chama novamente: filho, vem para perto de mim. Essa é a bondade do Senhor para conosco. Esse é o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Proclamamos